Bom, pessoal, nós já discutimos alguns conceitos bem importantes que vão aparecer aí nesse estudo do eletromagnetismo. Então, nós começamos com o conceito de força, né, com a lei de Coulomb. Vimos que ele não era um conceito muito útil, porque ele envolvia essa ação à distância, que é muito estranha realmente. Então, nós introduzimos o conceito de campo. E aí vimos que o campo ele era uma função que associava a cada ponto do espaço, a cada posição do espaço, um vetor, né, chamado campo elétrico. Então, o que eu queria discutir agora é uma representação geométrica para esse campo elétrico, porque veja que a gente tem que ter uma ideia física de como imaginar esse campo, né? Como é que ele se comporta. Se o campo elétrico é uma função que associa um vetor a cada ponto do espaço, então a gente consegue visualizar uma distribuição desses vetores e ter uma ideia do comportamento do campo elétrico. Então a gente vai introduzir um conceito que é muito simples, tá? A gente nem vai usar muito assim, né, como aplicação do curso, mas é útil na forma de visualizar as coisas. E vocês também encontram esse conceito no laboratório de ensino, quando vocês fazem os experimentos de campo magnético, né, que é outra coisa. Mas o conceito é o mesmo. E esse conceito é chamado linhas de campo. Então, a ideia é muito simples, né? Eu quero ter uma visão aí, né, geométrica, física desse campo elétrico. Então vamos começar com um campo de uma distribuição de carga que a gente já conhece, que é a distribuição de carga bem simples, que é de uma carga pontual. Então imagine que você tem uma carga pontual Q na origem do sistema de coordenadas. A posição dela está lá sentada na origem. Então a gente sabe que nesse caso, o campo elétrico criado por essa carga pontual vale Q, que é a carga elétrica, dividido por 4π epsilon 0 r ao quadrado. Tá certa essa equação? Não tá, porque eu tenho um vetor do lado esquerdo, eu tenho que ter vetor do lado direito. De fato, falta aqui o vetor unitário radial. Então, como é que se comporta esse campo elétrico no espaço? Vamos fazer aqui um esboço. Tá? Vamos supor que eu coloque aqui na origem do sistema de coordenadas a minha carga. Então, essa aqui seria a carga Q. Vamos supor que seja positivo, só para simplificar. Pode ser um próton, por exemplo. E vamos supor que Q tem um valor fixado aí qualquer. Tá? Então, Q é um valor fixado, 4πε0 é um número positivo qualquer. Então, toda essa quantidade aqui é positiva. Né? Toda a quantidade aqui é positiva. Então, o campo elétrico vai ter o mesmo sentido que o vetor unitário radial, ou seja, ele vai estar apontando no raio para fora da posição. Então a gente sabe a direção, vai ser sempre radial, a gente sabe o sentido, vai ser sempre apontando para fora, e para caracterizar o vetor, a gente só precisa saber o que é o módulo. E se você olhar aqui, o módulo do campo elétrico, ele só vai depender da distância à carga. E quanto maior for a distância que você estiver olhando o campo elétrico, né, a distância da carga, menor vai ser o módulo do campo. E à medida que você se aproxima da carga, esse R aqui ele vai tendendo a zero. E se o R vai tendendo a zero, todo esse conjunto aqui vai ficando cada vez maior, vai tendendo a infinito. Então isso quer dizer que se você pegar uma posição, pegar aqui uma posição específica, muito próxima da carga aqui, ó, pega essa posição. A carga está em cima do sistema de referência, né, da origem. Então se você pegar essa posição e fizer o gráfico aqui do vetor campo elétrico, ele vai ser algo assim, vai ser um certo tamanho, né, apontando para fora radial. Se você pegar uma posição aqui, por exemplo, né, com a mesma distância, você vai ter um vetor com o mesmo módulo, mas apontando nessa direção. Se você pegar aqui nessa posição, o campo elétrico vai estar assim, né, nessa posição aqui. Se você pegar um aqui, ele vai estar apontando radial para cá. Se você pegar um aqui, ele vai estar apontando radial para cá. Perfeito? Isso aí todos vocês conhecem. Então, o tamanho desse vetor está te dando o módulo, né, do campo elétrico.
Agora, se você pegar, por exemplo, uma posição aqui, ó, veja que a distância desse ponto até a carga é maior do que a distância desse ponto até a carga. Então, consequentemente, o módulo do campo magnético nessa posição vai ser menor do que o módulo do campo magnético nessa posição. Então, se eu quero desenhar aqui um vetor, eu teria que fazer algo assim, ó. E se eu pegar um ponto aqui, o vetor faz algo assim. Se eu pegar um ponto aqui, o vetor faz algo assim. Se eu pegar essa posição aqui, ele está aqui. Se eu pegar aqui, ele está assim, ó. Então, o tamanho do vetor está diminuindo. Lógico que cada posição eu tenho um vetor. Então não dá para eu desenhar aqui o campo elétrico como um todo, né? Porque ele é uma função contínua. Então, a gente está escolhendo aqui algumas posições específicas, ó, aqui, aqui, aqui. E à medida que você se afasta, ele vai ficando cada vez menor. Por exemplo, aqui ele já seria desse tamanho, aqui ele já seria desse tamanho, aqui ele já seria desse tamanho, aqui assim, aqui assim. Então a distribuição é um pouco complicada, né? Se você estiver olhando o campo numa posição muito próxima da carga, o módulo do vetor, o tamanho do vetor vai ser enorme. E à medida que você se afasta, ele vai diminuindo. E isso é para uma carga só. Então imagine se você tivesse, sei lá, 5 cargas aqui. Você teria que desenhar vetores, 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 vetores aqui, aqui. Isso é uma bagaceira. Então é aqui que entra o conceito de linha de campo. Né? Qual é a vantagem da linha de campo? A vantagem é simplesmente visualização. A gente vai ter uma maneira melhor de visualizar. Então, o conceito da linha de campo diz o seguinte: a gente representa o mesmo sistema, vou colocar a carga aqui de novo, só que em vez de ficar desenhando esses vetores, a gente vai desenhar uma única linha. É como se a gente ligasse, ó, esses vetores com uma única linha. Ou seja, se eu fizer aqui embaixo, seria isso aqui, ó, uma única linha. Então você pode pensar que fazendo isso, a gente perde essa informação do módulo. Veja que a informação da direção do vetor continua ali, ó, são linhas radiais. Na verdade, o sentido a gente pode continuar com ele, porque eu posso vir aqui, ó, e desenhar uma setinha indicando o sentido. Então a gente sabe que uma carga positiva tem um campo elétrico que aponta para fora dela, né? Como está dizendo aqui essa forma. Então a gente pode fazer algo assim, ó. Então nessa imagem a gente tem informação tanto de direção radial como de sentido, da carga para fora. Mas o módulo do vetor, por exemplo, numa posição aqui, parece que a gente está perdendo, né? De fato a gente está. Porém, existe aqui uma informação visual que pode te dizer, por exemplo, que nessa região eu sei que o módulo do campo elétrico é mais intenso. Como isso? Pela densidade de linhas. Se você pegar, por exemplo, uma regiãozinha aqui, ó, em torno da carga, pega aqui uma região qualquer, você vai ver que existe várias linhas aqui nessa região, tá? Dessas que eu desenhei, lógico. Se você pegar, por exemplo, essa mesma região e colocar aqui, tentar desenhar igual, ó, você está vendo que nessa regiãozinha aqui só passa uma linha de campo, enquanto que nessa região, que é idêntica, eu só desloquei a regiãozinha, existe aqui um acúmulo de linhas, tem várias linhas. Então, se você olhar a densidade de linhas com essa representação de linhas de campo, você ainda tem uma certa noção de que o campo elétrico ali é muito intenso. Tá? Você tem ainda uma certa informação. Então, o conceito é só esse. Não tem nada demais. Tá? Mas quantitativamente, né, você pode ver algumas informações. Por exemplo, as linhas de campo são sempre o quê? Paralelas ao vetor campo elétrico. A gente vai estudar lá na frente outro tipo de linha de campo que vai vir do potencial, que serão as linhas equipotenciais. E a gente vai ver lá na frente que essas linhas equipotenciais são, na verdade, formam um ângulo de 90 graus com a linha de campo. Né? Então, são um outro tipo de conceito. Aqui não, as linhas de campo, do campo elétrico nesse caso, sempre vão ser em cada posição, se você parar aqui nesse ponto fixo, as linhas de campo vão estar sempre tangentes aos vetores do campo elétrico nas determinadas posições, tá? Então a ideia é somente essa, não tem mais nada por trás. Mas ela é muito útil quando você está representando, por exemplo, um sistema como esse. Imagine que você tem aqui uma carga, vou colocar aqui mais Q, então uma carga positiva,
e você tem aqui do lado dela uma outra carga de sinal contrário, menos Q. Esse sistema ele tem um nome chamado de dipolo elétrico, e a gente vai estudar ele muito, muito mesmo, tá? Inclusive o sistema dipolo elétrico ele é muito utilizado em pesquisa, né? E a gente vai ver que ele tem um papel muito importante quando a gente for estudar o comportamento do campo elétrico dentro do material, dentro de um vidro, dentro de, sei lá, uma substância, uma água, qualquer coisa. Esse sistema de polo elétrico ele vai ter um papel muito importante. Então, nesse caso, como eu tenho duas cargas, você consegue obter o campo elétrico desse sistema, né? Escolhe aqui uma origem do sistema de coordenadas e calcula o campo elétrico de cada carga, que tem essa forma aqui em cima, e você soma os dois e você tem o campo elétrico em qualquer posição. E aí você pode brincar também dessa forma que a gente fez aqui, colocar os vetores em algumas posições. Você vai ver que o campo é bem complicado. Mas com as linhas de campo, né, com essa ferramenta, você pode fazer, por exemplo, um desenho bem mais intuitivo, mais interessante. Então aqui eu tenho, por exemplo, uma linha de campo. Veja que as linhas vão sempre sair da carga positiva e encontrar a carga negativa, né? E vão ser radiais de certa forma. Agora não vão ser completamente radiais porque você tem a interação das duas cargas. Mas essa aqui, por exemplo, é uma linha de campo. Você vai ter uma outra linha de campo que vai fazer isso aqui. Isso aqui é da solução das equações, tá? Se quiser, vocês podem brincar aí. Você vai ter uma outra linha que vai fazer isso aqui. E aí você vai ter uma outra linha que vai vir aqui mais por cima. E sempre percebam que nesses sistemas fechados, uma linha sempre vai começar numa carga positiva e vai terminar numa carga negativa. Você nunca vai ver uma linha saindo da carga positiva e indo embora e nunca voltando para o sistema. Tá? Isso existem indícios matemáticos de por que isso acontece. Então você vai ter uma carga mais uma linha que vai vir aqui, ó, aí ela vai lá para cima e vai voltar aqui para a carga negativa. Você vai ter outra linha que vai sair daqui, vai lá para cima e vai voltar aqui para a carga negativa. Você vai ter uma linha que vai fazer aqui, ó, vai dar a volta lá em cima e vai voltar para a carga negativa. Você vai ter outra linha que vai vir aqui, vai dar a volta e vai chegar aqui na carga negativa. E você vai ter uma linha muito interessante, uma linha de campo, que é essa que vai sair daqui, vai percorrer, vai lá para o infinito e volta aqui ó, do infinito para a carga negativa. Então ela sempre volta. Essa linha aqui ela foi embora, mas ela voltou para o infinito, deu a volta no infinito e voltou para a carga negativa. Então o sistema vai ser sempre fechado. Tá? Então essa seria a distribuição do campo elétrico, das linhas de campo elétrico, para um que o livro do texto chama de dipolo físico. Por que dipolo físico? Porque existe realmente uma distância entre as cargas aqui. As cargas podem estar com a distância, sei lá, de 1 centímetro entre elas. Depois a gente vai estudar um outro dipolo, que é o que o livro chama de dipolo puro. A gente vai pegar essa distância e vai para zero. Mas se for para zero, uma carga está em cima da outra, se uma é mais que outra é menos que, cancela tudo, né? Não necessariamente. E a gente vai estudar essa situação bem interessante lá na frente. Esse vai ser um exemplo de um dipolo puro. Então, o dipolo físico, que o livro texto chama, ele vai sempre ter uma distância física finita de 1 centímetro, 1 milímetro, 1 micrômetro entre as cargas. E o puro, a gente vai colocar essas cargas para uma distância zero. Como é que isso não vai anular? Porque a gente vai colocar a carga Q indo para infinito. Então, curiosamente, por alguma conspiração aí da natureza, se você colocar as duas cargas na distância zero, mas fizer com que a carga dela for para infinito, se você juntar todo esse fenômeno, ele não diverge, as equações não divergem, e a gente gera um dipolo puro. A gente vai estudar isso lá na frente, então fique falando essas coisas, mas a gente vai ver isso com muito cuidado. Então, o conceito de linhas de campo é exatamente esse. Se você quiser saber, por exemplo, onde é que está o campo elétrico realmente? Bom, aí você pode pegar aqui uma posição aqui. Ó. O campo elétrico, eu falei, é sempre tangencial à linha de campo. Então, nessa posição, eu sei que o campo elétrico está mais ou menos para cá, aqui ele vai estar para cá, aqui ele vai estar para cá, né, aqui ele vai estar para cá, etc. E podem ver que em torno aqui das cargas, né, nessas regiões, é onde ocorre uma concentração maior de linhas de campo. Que a gente espera que o campo tenha um módulo, né, um módulo do campo elétrico seja maior nessas regiões aqui próximas à carga, que faz
sentido, né? Intuitivamente a gente espera isso por causa desses exemplos que a gente viu aqui. E a gente está considerando, quando a gente considerou o que positivo, né, nessas duas imagens, se você considerasse que negativo, só invertia o sentido das linhas de campo, né? Tudo ok aí, tudo bem plausível. Então esse conceito de linha de campo ele também é útil para a gente visualizar o segundo conceito, né, que eu vou introduzir dessa aula. Esse conceito sim é muito importante, ele aparece em várias áreas de pesquisa, não só do campo elétrico, mas a gente vai utilizar ele também no campo magnético e você pode utilizar ele em qualquer outro tipo de campo vetorial que você esteja estudando. Por exemplo, um campo de velocidade no fluido. Se você pegar um fluido lá, uma água numa mangueira, cada posição ali dentro da mangueira, você tem que a velocidade depende, muda, né? Ela muda. Então você tem uma função que também é um campo vetorial, que seria a velocidade no fluido numa determinada posição. Então esse conceito aqui, ele é chamado de fluxo do campo. Só que como a gente está estudando eletromagnetismo, ele será escrito como fluxo do campo elétrico. Mas vocês vão ver que dá para aplicar esse conceito, de fato ele é aplicado, né, em vários outros tipos de campo. Então qual que é a ideia aqui? O conceito de fluxo ele vai envolver um conceito chamado superfície, né? A gente já falou aqui sobre superfície, mas imagine que você tem então uma superfície no espaço. Então eu vou tentar desenhar aqui um tipo de superfície, assim, ó. Não está muito boa, mas vocês conseguem ver uma folha de papel meio ondulada aí. Isso aqui é um exemplo do que a gente chama de superfície aberta. Por que é aberta? Porque não é fechada, né? Qual é a diferença da superfície aberta, como eu desenho aqui, e uma superfície fechada? A superfície fechada, que seria uma bola de futebol, tem uma superfície ela é fechada, porque ela tem um volume. A grande diferença é que superfícies abertas não têm um volume, né? Elas são só uma superfície aberta. E superfícies fechadas ela tem um certo volume, porque como elas são fechadas, elas englobam uma região finita do espaço. Então vamos começar com esse conceito de fluxo aplicado na superfície aberta. Depois a gente vai ver o que acontece quando essa superfície ela está fechada. Mais uma vez, né, essa superfície ela pode ser uma superfície puramente matemática. A gente imagina aqui no espaço, tá? Nada demais. Como pode ser algo real realmente, pode ser uma folha de papel realmente com prótons e elétrons e a gente vai interagir isso com o campo elétrico, tá? Pode ser algo também assim. Então vamos fazer o seguinte, vamos supor que eu pegue aqui e escolha como sempre uma origem do sistema de coordenadas, tá? Então tá aqui minha origem O. E eu pego um pedacinho aqui muito pequeno. Ele é tão pequeno esse pedacinho da superfície, essa areazinha que eu estou pegando, que se você olhar ela muito de perto, ela vai parecer que é um plano, assim, que ela é reta, né? A superfície pode ser curva, mas se você olhar de muito perto, se aproximar muito, vai ser praticamente reto, um plano naquela posição, né? Então vamos supor que esse pedacinho aqui, ó, que eu desenhei muito pequenininho, tá numa posição, olha só como eu vou desenhar aqui, R. Perfeito? Então R, se você escolher um outro pedacinho aqui da superfície, o vetor R está apontando para cá e assim por diante. E vamos supor que eu defino um novo vetor, que eu vou chamar de N, chapéu. Então, como eu botei um chapéu, você sabe que esse vetor, o módulo dele é 1, é um vetor unitário. Tá? E esse vetor vai ter a seguinte propriedade. Ele vai ser perpendicular a qualquer ponto dessa superfície. De fato, se você olhar nessa posição que eu peguei, posso até colocar aqui, vamos supor que eu escreva esse pedacinho aqui numa forma maior. Né? Esse pedacinho que eu coloquei, eu só coloquei ele aqui maior. E esse vetor n ele é perpendicular a qualquer ponto dessa superfície. Então, nesse pedacinho que eu escolhi, vamos supor que esse pedacinho tem uma área infinitesimal dA, uma área infinitesimal, né? Metros quadrados no SI. Só que tem um problema aqui, né? Porque ele é um vetor, então ele tem módulo, direção e sentido.
O módulo dele a gente já sabe, é 1 por definição, ele é um vetor unitário. A direção, eu acabei de dizer, a gente define como sendo perpendicular. Agora o sentido, ele pode estar apontando para cima, né, ou para baixo. Aí a gente vai ter que fixar um sentido. Vamos supor que para esse caso aqui, o vetor n ele esteja apontando aqui para cima, né, nesse sentido que eu estou desenhando. Então o vetor n estaria aqui. É lógico que se você escolher um outro pedacinho, se você pegar esse pedacinho aqui, por exemplo, o vetor n ele vai estar apontando em outra direção. Não é verdade? Se eu posso pegar numa região como essa aqui de cima, o vetor n está para cá, mas à medida que você percorre essa folha de papel, o vetor n vai mudando. Então o que é que isso está me dizendo matematicamente? Está me dizendo que o vetor n é uma função, porque ele está variando com algum parâmetro, nesse caso o parâmetro é a posição, então ele é uma função da posição. Ó. Então a gente coloca assim, ó, n chapéu é função desse vetor r aqui. Perfeito? Então nesse caso o vetorzinho n, sei lá, poderia estar apontando para cá, mas se você pegasse uma outra posição, por exemplo essa daqui, ó, o vetor n já estaria apontando para cá, mas se você pegasse uma outra posição aqui, ele poderia estar apontando para cá. Então, para cada posição que você estiver olhando na superfície, o teu vetor n ele está apontando numa direção diferente. Então, ele é uma função da posição. Tá? Então, vou ser bem cuidadoso com essas definições, porque o livro-texto ele não fala muito disso. Então, vou deixar bem claro. Ok? Então, definimos o que é uma superfície aberta e eu defini também esse vetor unitário n, que em cada ponta ele é perpendicular à superfície. Então, agora eu faço o seguinte. Vamos supor que essa superfície ela esteja numa região do espaço em que existem linhas de campo. Da mais variada de qualquer situação em geral possível. Por exemplo, pode ter uma linha de campo que vem aqui, ó, vem aqui por... Vou desenhar direito. A linha de campo vem, aí vem aqui por baixo e passa pela superfície aqui e vai embora. Pode ter uma linha de campo. Linha de campo agora é um conceito que a gente já definiu. Então vocês sabem o que é uma linha de campo. Pode ter uma outra linha de campo que vem por aqui, entra nessa superfície, nessa posição, ó, e sai por aqui. Pode ter uma linha de campo que vem por aqui, passa pela superfície aqui, entra na superfície de novo e vai embora por aqui, sempre seguindo um certo sentido, né? Lembra que a linha de campo ela tem um certo sentido. Então você tem que imaginar, tem que ter um pouco de imaginação, mas imagine que esse espaço está preenchido completamente por linhas de campo. Lembra que então a linha de campo está representando o campo elétrico. Então eu estou dizendo que existe um campo elétrico em cada posição do espaço. Então a nossa definição de fluxo vai ser o seguinte, eu chego para vocês e digo, olha só, para nessa posição aqui R, tá? Para numa certa posição R, faço o seguinte, pego o campo elétrico nessa posição desse elemento de área infinitesimal. Então qual é o valor do campo elétrico aqui? Ora, será E de R. O campo elétrico nessa posição, o vetor R vai ser o E de R, o campo elétrico. Aí eu digo para vocês, e ele vai estar apontando numa direção, sei lá, completamente arbitrária, né? Pode ser que o campo elétrico nessa posição esteja apontando aqui, uma direção completamente arbitrária. Não precisa estar na direção de N, né? Óbvio, a superfície é arbitrária e o campo elétrico é arbitrário. Aí eu chego para vocês e digo, faça o seguinte, pega o valor do campo aqui nessa região e tome o produto interno, olha só, o produto interno, ou produto escalar, uma quantidade que você já conhece. E faça o produto escalar desse campo com esse vetor unitário. Naquela posição R, faça isso. Você chega, olha o valor do campo naquele ponto, pega o vetor que está perpendicular à superfície naquele ponto, são dois vetores, eu digo, faz esse produto interno. Pá, você fez o produto interno. Como resultado, você obteve o quê? Um número. Um número real. Pode ser positivo, pode ser positivo se eles estiverem apontando na mesma direção, né? Pode ser negativo se estiver apontando em direção contrária, e pode ser zero se o campo elétrico for perpendicular a esse vetor n. Mas você vai obter um número real, positivo, negativo ou zero. Aí eu digo para vocês, pega esse número que vocês obtiveram fazendo esse processo e multiplique pela área infinitesimal naquela posição. Ou seja, multiplique por essa área aqui, ó, infinitesimal. Aí você tem esse número que veio do produto interno, multiplicou pela área, obteve o quê? Um outro número. Um outro número. Aí eu digo para vocês, beleza, guarda esse número aí.
Agora faça esse mesmo processo para todos os pontos da superfície, que eu vou chamar de superfície S. Faça o mesmo processo para todos os pontos da superfície S. Então você vai fazer esse mesmo processo nessa posição aqui, você vai obter um número nessa, você vai obter um número nessa, você vai ter um número nessa. Guarda todos esses números e soma todos eles. Então isso que eu acabei de descrever não é nada novo. Esse negócio de dividir, calcular aqui, somar tudo, é o processo de integração. Então, na verdade, o que eu estou dizendo, tudo isso que eu falei aqui de calcular aqui, calcular aqui, calcular aqui, somar todos, eu posso escrever matematicamente, ó, por uma integral na superfície S. E essa quantidade a gente vai denotar por uma letra que vai ser aqui um φ maiúsculo, tá? Φ maiúsculo. E esse φ maiúsculo, que no final vai te dar um número, né? Você só está somando um monte de coisa, vai te dar um número real. Pode ser positivo, pode ser negativo, pode ser zero. E essa quantidade φ é chamada de fluxo. Então, muito cuidado com a definição. Fluxo do campo é através, vou colocar aqui em letras maiúsculas, através da superfície S. Então veja, o fluxo do campo E, porque é o campo E que aparece aqui. Então, o fluxo do campo E através da superfície S, que aparece aqui, que foi eu coloquei aqui, que seria essa superfície. Então, essa aqui é uma integral de superfície. Tá? Aí você tem que puxar alguma coisa que você aprendeu em cálculo. Né? Se você não lembra o que é uma integral de superfície, dá uma lida no capítulo 1 do livro texto, mas é exatamente esse processo que eu acabei de descrever. Você vai olhar o campo numa posição da superfície, fazer o produto interno com o vetor que está perpendicular a ela, repetir esse processo para todos os pontos da superfície, que são infinitos, porque é contínuo, né? A variável é contínua. Depois você vai somar todos eles. É exatamente o que essa equação está te dizendo. Pode parecer, esse é um ponto que vai ficar bem mais claro aí no decorrer do curso, que a quantidade mais importante aqui é o integrando, né, da integral. Mas eu garanto a vocês que a quantidade que vocês devem tomar mais atenção, a primeira coisa que você tem que olhar ao ver uma integral, ou de superfície ou volumétrica, é isso aqui. Ó. É isso aqui. É o que está aparecendo aqui embaixo da integral. Por quê? Porque isso aqui está te dizendo a região que você vai integrar. Né? A região. Qual o domínio? Qual é o domínio que você está integrando? Então, uma integral de superfície desse tipo está dizendo que esse vetor R que aparece aqui, ó, que é o vetor de integração, na verdade, ele está restrito a esse domínio. E, de fato, o vetor R, que está aqui, ele só pode caminhar em cima dessa superfície. A gente pode até colocar isso numa forma mais precisa, né? Dizendo que o vetor posição R, nessa integral, ele pertence à superfície S. Tá? Então, ele não pode variar para uma posição fora da superfície. Você vai ter que deixar ele sempre fixo na superfície e fazer esse processo de integração. Tá? Bom, o que é que vai mudar aqui para o caso que a gente precisa? Bom, imagine então que eu tenho uma superfície, mas que ela seja uma superfície fechada. Então, vou desenhar aqui uma superfície fechada. Essa aqui é aberta, né? A gente discutiu. Então, uma superfície fechada, ela pode, sei lá, ter uma geometria dessa forma. Então, tem que imaginar aí uma superfície fechada, uma sacola de supermercado fechada com nó. Foi exatamente o que eu desenhei aqui, né? Isso aí é ruim de desenhar no papel bidimensional, então você tem que imaginar isso aqui em 3 dimensões. Então, qual é a grande diferença aqui? É que agora eu posso definir o vetor n da mesma forma, né? Vai ser um vetor unitário, que em cada posição dessa superfície vai estar perpendicular a ela. Agora, o sentido, de novo, eu posso ter o vetor indo apontando para dentro agora do volume ou para fora. E aqui a gente vai fixar uma anotação, tá? Quando você estiver considerando superfícies fechadas, a gente sempre vai colocar o n apontando para fora do volume. Isso aqui é uma convenção, tá? Concordamos
que até o final do curso, quando a gente falar em lei de Gauss, que a gente vai discutir, quando a gente falar em fluxo através de uma superfície fechada, então esses vetores N vão ter que estar apontando sempre para fora do volume. Ah, professor, eu quero apontar para dentro. Você pode fazer a sua teoria e apontar ele para dentro, mas se você for olhar em livros, a literatura, todos vão estar apontando para fora. Então você vai ficar com um pouco de problema aí para tentar juntar tudo, tá? Então vamos concordar nisso. Quando a superfície for fechada, o nosso vetor N chapéu sempre vai estar apontando para fora. Então note que eu posso ter mais uma vez aqui a origem do sistema de coordenadas, um vetor posição aqui na superfície R, ó, o vetor N ele vai mudar dependendo da posição. Então, de novo, ó, tanto que nessa posição aqui o N está apontando aqui para a direita, né? E nessa posição ele está apontando para cá. Aqui ele está apontando para baixo. Lembra que dois vetores só são iguais quando eles têm a mesma direção, o mesmo módulo e o mesmo sentido. Nenhum desses vetores N aqui, tem a mesma direção e o mesmo módulo. Eles têm o mesmo módulo, que é 1, mas eles não têm nem a mesma direção nem o mesmo sentido. Então o N, novamente, é a função da posição. Tá vendo? É a função da posição. E a gente define o fluxo agora através de uma superfície fechada, da mesma maneira que a gente definiu o fluxo da superfície aberta. Você vai ter, né, nesse sistema uma distribuição de linha de campo, então você pode ter uma linha que vem aqui, ó, aí ela entra no volume dessa superfície nessa posição e fica lá dentro, aí chega aqui e sai, ó, desse volume, vai embora. Você pode ter algo assim, você pode ter, né, você imagina aí um monte de linha de campo. Então como é que a gente faz para definir fluxo? De novo, olha o valor do campo numa posição R na superfície, faz o produto interno e soma todos os pontos da superfície. A grande diferença é que a superfície agora vai ser fechada. Então a gente vai definir o fluxo, ó, quando eu escrever φ, né, seja essa aqui a superfície S. Então eu vou colocar aqui novamente o S, tá? Aqui vai estar novamente o E na posição R, produto interno N, na mesma posição R, elemento de área da superfície. E a diferença é que a gente agora vai colocar uma bolinha aqui no integral. Essa bolinha é justamente para indicar que essa superfície aqui, que está sendo integrada, é uma superfície fechada. Por isso que eu não coloquei uma bolinha aqui, tá? Então acho que vocês também já devem ter visto esse conceito de superfície aberta e fechada em cálculo. Eu só deixei mais enfatizado o papel desse vetor N, que ele depende da posição. Nos livros vocês não vão encontrar assim, né? Vocês vão encontrar sempre algo assim, ó. O E, N, um S, dA, né? Igual ao fluxo. E agora vocês estão vendo que esse N na verdade é uma função também, assim como o campo elétrico. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Lógico que em certos sistemas o N não vai mudar com a posição, como se a sua superfície for um plano reto, né? Uma superfície aberta, mas plano reto. Então o N ele aponta aqui, ó, toda direção, mesmo sentido, mesma direção, mesmo modo. Então o N realmente nesse caso não é função da posição. A gente vai resolver um sistema eletrostático nesse caso de um plano, que vai ser o campo de um plano, né, infinito de cargas. Então, o conceito de fluxo vai ser extremamente útil para a gente, porque é a partir dele que a gente vai formular a lei de Gauss, tá? Mas antes, deixa eu só comentar aqui uma notação. Ó, notação, pessoal, é um negócio extremamente importante. A gente não dá muita bola para isso quando está na graduação, mas deveria. Tá? Por exemplo, você vai encontrar alguns livros, como no livro texto, isso é algo que eu não estou seguindo, tá? O Griffiths, mas o Griffiths vai escrever assim, ó. Ele vai escrever o fluxo na superfície fechada S e ele vai botar EDA. Ele vai fazer isso assim. E ele tem que definir o que é o DA. Né? Eu não defini o DA, porque a gente não vai trabalhar com o DA. Esse vetor dele, ó, que entra na definição do fluxo, é um vetor que tem dimensão. O nosso vetor ele não tem dimensão, que seria só o n. É lógico que se você comparar essas duas coisas, o que a gente escreve com n, r vezes o dA, que é esse termo aqui, né, total,
é exatamente o que o Griffith está escrevendo com o dA, que também depende de R, mas ele não deixa isso explícito, tá? Então, cada livro vai ter uma convenção diferente. Eu não gosto de definir dessa forma, porque parece que tudo bem, não tem nada de errado, lógico, mas parece um vetor de área, né? Alguns livros até chamam isso, vetor de área. Eu não gosto desse nome. A área para mim é área, não tem nada a ver com vetor. Então eu prefiro definir esse vetor n e multiplicar por esse número positivo que é a área. Mas aí fica a cargo de cada pessoa, tá? O Griffiths usa essa notação aqui. Então fiquem ligados quando ele escrever esse dA. Aí depende, se você gostar mais dessa, talvez seja mais clara, você pode ficar com essa. O importante é definir essas coisas e fixar a anotação que você está trabalhando. Pega lá o outro livro que eu sugeri também na, na página lá do curso, dá uma olhada como ele define esse fluxo. Aí pega um outro livro mais avançado, só para olhar como que eles definem. Vocês vão ver que existe uma porrada de definição, mas todas querem dizer a mesma coisa no final das contas, tá? Tem problema nenhum. Você tem que se acostumar com uma e ficar com aquela o resto da vida. Isso piora quando você vai ler artigo científico, que aí cada um define uma coisa e não explica como definir o direito. Veja que eu defini com muito cuidado, né? Perpendicular à superfície, mas pode estar para dentro, para fora. Vamos definir para fora de uma superfície fechada, um N é um vetor unitário, etc. Nem todo mundo toma esse cuidado na hora das definições. Então, fiquem ligados. Então agora essa foi uma discussão puramente matemática, apesar de entrar o campo elétrico aí, esse campo pode ser qualquer campo. Se você estiver trabalhando com o campo gravitacional e você, em vez do campo elétrico aqui, colocar o campo gravitacional, esse seria o fluxo do campo gravitacional. Se você está trabalhando com hidrodinâmica e você, em vez de colocar o campo elétrico aqui, colocar o campo de velocidade de um fluido, você está calculando o fluxo de velocidade do fluido e assim por diante. A gente vai ver lá na frente que vai existir o fluxo do campo magnético, né? E no lugar do E aqui vai ser o campo magnético, a única mudança. Então esse conceito de fluxo ele é muito geral, muito geral. Então vamos sair um pouquinho da matemática e voltar para a física. E é através do conceito de fluxo que a gente vai estudar a nossa segunda lei, né? A primeira foi a lei de Coulomb, mas a segunda é chamada lei de Gauss. A nossa primeira lei aqui importante realmente no estudo da eletrostática. Então vamos lá. Se a gente utilizar esse conceito de fluxo, a gente pode escrever a lei de Gauss de uma forma muito simples. Tá? Gauss disse o seguinte: imagine que você tem uma região do espaço que tem campo, que tem cargas ali pontuais, que tem cargas ali que não são pontuais, mas que estão distribuídas em todo o espaço, né, como a gente já viu, descritas por densidades de cargas volumétricas, é, unidimensionais, o lambda, o sigma, rho. Imagina uma região do espaço que tem isso tudo, uma bagaceira de carga, uma bagaceira de campo, não importa, uma região completamente arbitrária. Aí Gauss disse o seguinte: se você imaginar nesse sistema, uma porrada lá de carga de campo, imagina nesse sistema uma superfície fechada. Imagina uma superfície fechada, de maneira completamente arbitrária. Então essa superfície ela pode estar englobando ali dentro do volume dela campo, carga, não importa. Imagina. Gauss disse que o fluxo do campo elétrico através dessa superfície, eu vou falando e vou colocando aqui a matemática. O fluxo do campo elétrico através dessa superfície, que é uma superfície fechada, tá? Sempre vai ser uma superfície fechada, a lei de Gauss. A gente não vai, acho que a gente não vai nem falar em nada de superfície aberta. Então Gauss disse que o fluxo do campo elétrico através dessa superfície fechada é igual a um número que pode ser positivo, negativo ou zero, ou seja, um número real. E esse número eu vou chamar de Q com o índice T dividido por epsilon zero. Epsilon zero
a gente já sabe o que é, apareceu lá na lei de Coulomb, né? É a permissividade do vácuo, 8,85 vezes 10 a menos 12. O lado direito da equação a gente acabou de discutir, então vocês sabem já o que ele significa, você já sabe calcular isso aqui, né? Pega o campo em cada posição da superfície, faz o produto interno com o vetor n e soma em tudo a superfície. Então resta, para você entender a lei de Gauss, eu te dizer o que é esse QT. E é muito simples o que é que significa esse QT. Eu já disse para vocês que ele é um número real, né? Então ele pode ser positivo, negativo ou zero. QT é a carga total dentro de S. Esse é um termo muito estranho. S é uma superfície. Quando eu falo dentro de S, não é mais correto falar carga total no volume definido por S. Lembra que S, por ser uma superfície fechada, engloba um certo volume. Então, QT, a gente pode escrever assim: QT é a carga total que pertence ao volume englobado por S. Olha só, uma maneira muito mais elegante e matemática de dizer, né, de colocar na equação exatamente o que eu te falei. Então, novamente, você vai ter um sistema cheio de carga, cheio de distribuição de cargas pontuais, de densidade de corrente, densidade de cargas superficiais, vai ter um monte de campo elétrico lá, bagaceira. Aí você imagina uma superfície qualquer, arbitrária, mas ela tem que ser fechada. Então, Gauss disse que o fluxo através dessa superfície fechada, definido aqui pelo lado direito, vai ser sempre igual à carga total, carga algébrica total dentro dessa superfície, dividido por ε0. Então isso é uma lei impressionante quando você para pensar realmente, né? E ela vai ser muito útil para a gente. Muito, muito útil em várias situações. Tá? Professor, e o que acontece com a carga que está fora dessa superfície, fora desse volume? Foda-se, não quer dizer nada. A lei de Gauss não está nem aí para isso. A lei de Gauss diz que o fluxo do campo através dessa superfície fechada só depende da carga que está dentro daquela superfície. Professor, e se eu pegar então uma superfície gaussiana fechada, imaginar ela numa certa região do espaço em que não tem nenhuma carga dentro? Então o fluxo através dessa superfície vai ser zero. Simples assim. Essa é a lei de Gauss. Então, aí existem várias maneiras de mostrar isso, né? Não de demonstrar a lei de Gauss, mas maneiras de você visualizar essa lei. É tão simples, né? Isso aqui tem livro de Física 3, né? Imagine que você tem aqui aquele sistema do dipolo. Eu fiz aqui nas notas. Você tem uma carga aqui mais Q. Peraí, vou fazer mais aqui. Você tem aqui ó, uma carga mais Q e você tem uma carga aqui menos Q. Então a gente já viu as linhas de campo, né, desse problema. Imagina lá, eu não vou desenhar de novo não. Aí você diz, pô, vamos pegar então uma superfície fechada dessa forma aqui. Vamos pegar esse S1, seria a superfície S1. É uma superfície fechada, tá? Então imagine que você está pegando a superfície e que essa carga mais Q esteja no volume dela, no S1. E outra coisa, alguns livros chamam essas superfícies onde você aplica o fluxo de superfícies gaussianas. Então eu posso utilizar essa nomenclatura de vez em quando. Tá? Então, a gente viu ali, ali em cima, né? Vou colocar aqui algumas linhas, ó, só para vocês verem. A gente lembrou que tem uma linha de campo aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra linha aqui, outra que vinha para cá, para cá, para cá, e ela chegava aqui, por aqui, etc. Então suponha que você não conhecesse a lei de Gauss e eu pedisse para você calcular o fluxo do campo elétrico através dessa superfície S1. Então você ia ter que saber o valor do campo elétrico em cada ponto da superfície para poder fazer o produto interno com o vetor n perpendicular à superfície em cada ponto, somar todos eles, etc. Imagina o trabalho que ia dar. Gauss disse, não precisa fazer nada disso. O fluxo do campo elétrico através dessa superfície
é Q sobre ε0. Acabou-se. Então, a gente meio que calculou a integral implicitamente, né? Porque essa integral aqui, se você for calcular, você lembra aí dos cálculos de integrais de superfície que vocês fizeram no curso de cálculo? Algumas são bem complicadas. Então, uma utilidade da lei de Gauss é isso, a gente pode obter o valor daquela integral sem nem calcular ela, só contando as cargas que estão dentro da superfície gaussiana. Isso é fantástico, né? Se você tivesse o mesmo sistema aqui, mais Q, menos Q, e se a tua superfície gaussiana fosse essa daqui agora, uma superfície, sei lá, S2, qual que seria o fluxo nesse caso? Zero, porque a carga total dentro da superfície gaussiana, no volume, né, delimitado pela superfície gaussiana, para ser mais exato, é zero, porque mais Q mais menos Q dá zero. E da mesma forma, se você tem mais Q aqui e menos Q aqui, e você pega uma superfície aqui assim, nesse caso um S3, então agora vocês já devem ter adivinhado que o fluxo através dessa superfície é menos Q dividido por ε0. Então o fluxo de fato pode ser é um número real, pode ser positivo, negativo ou pode ser zero, dependendo da carga total que está dentro da superfície. É óbvio que nesse caso aqui é extremamente simples, porque as cargas são pontuais. Então é só você olhar ali os pontinhos, ver os valores das cargas naqueles pontinhos e somar algebricamente. A coisa começa a ficar mais interessante e um pouquinho mais complicada quando você tem distribuições contínuas de carga, né? Você tem, sei lá, uma esfera e ela está uniformemente carregada. O que quer dizer isso? Quer dizer que em cada ponto do volume dele ali da esfera existe uma densidade de carga, existe coulomb por metro cúbico diferente de zero. E aí você pega uma superfície gaussiana que, sei lá, a superfície só pega uma parte daquela distribuição de carga, por exemplo. Você vai ter algo assim, né? Você tem aqui uma esfera e ela tem carga aqui todo o volume dela. Então, se ela é uma esfera e tem carga, ela vai gerar um campo elétrico. Esse campo elétrico vai existir dentro da esfera, no miolo dela ali mesmo e fora. Aí eu chego, pô, vamos calcular aqui o fluxo do campo elétrico através dessa superfície gaussiana aqui. Ó. O que é que eu preciso saber para calcular o fluxo através dessa superfície gaussiana? A carga total que está dentro dela. E a carga total que está dentro dela seria essa parte só da esfera que tem carga. E como é que eu calculo essa carga aqui, só essa seção? É isso que a gente vai resolver, tá? Nas próximas aulas. A gente vai ver aplicações da lei de Gauss. E a gente vai ver que, de fato, em alguns problemas, a gente consegue obter o campo elétrico, o próprio campo elétrico, porque isso não é trivial. Dê uma olhadinha aqui na lei de Gauss. O campo elétrico ele aparece dentro da integral. E eu estou dizendo para vocês que a gente vai calcular, utilizando essa lei, a gente vai calcular, obter o campo elétrico numa posição de espaço. Isso não é geralmente o que a gente faz, né? Como é que eu quero obter algo que está dentro da integral? Eu não precisaria resolver essa integral, mas como é que eu vou resolver a integral se eu não sei o campo elétrico? Se a quantidade que eu quero está dentro da integral. Então a gente vai ver que em certas situações a gente consegue resolver isso. São situações que têm uma alta simetria. Tá? A gente vai ver a parte de aplicações de lei de Gauss. Uma outra coisa interessante. Veja que a lei de Gauss, nessa forma aqui, que é o que a gente chama de lei de Gauss na forma integral, ela é um conceito global. O que é que eu quero dizer com isso? Quando a gente escreve uma equação dessa forma, φ, que é o fluxo, uma integral na superfície S, fechada, E de R, N de R, dA. E eu digo que esse fluxo é a carga total dividido por ε0. Eu estou dizendo que isso aqui é uma equação
global. Por que global? Porque para você calcular essa integral, você precisa saber o valor do campo elétrico em várias posições da superfície, não é verdade? E isso você já pode conectar com os conceitos de integração e derivação que a gente aprende em cálculo. Integração é um conceito global. Por quê? Porque você sempre integra numa região, não é verdade? Você nunca integra num ponto. Quando você faz aqueles problemas de integral do curso de cálculo, você sempre tem um domínio. Eu vou integrar de menos L, menos 2 a 10. Então, integração é um conceito global. Você precisa conhecer a função em uma região finita do espaço, em várias posições. Derivação não. Derivada você calcula num ponto. Né? Qual é a derivada nessa posição? Qual é a derivada nesse ponto? Então, derivação é um conceito local. Integração é um conceito global. Então, essa lei de Gauss, como ela está envolvendo uma integral, ela é uma equação global. Será que existe uma lei de Gauss local? De fato, existe. Seria uma lei de Gauss que se aplica a cada posição do teu sistema, a cada ponto. Então, eu queria introduzir esse conceito agora, tá? E ele é muito simples. A gente vai utilizar o teorema da divergência. Direto, utilização direta. Então, imagine que você tem... Tá, a gente tem que ter uma imaginação boa. Imagine um sistema completamente arbitrário, cheio de carga contínua ou discreta, não importa. Aí você seleciona a tua superfície gaussiana. Tá? A carga total dentro da superfície gaussiana, que é o QT da lei de Gauss, vocês concordam que ela pode ser escrita de acordo com a aula passada, integral no volume delimitado pela superfície, mesma superfície S, integral da densidade de carga ρ vezes o elemento de volume. Não é verdade? Ora, eu estou com a minha superfície gaussiana. Essa superfície gaussiana, ela tem um volume. Então, se eu integrar a densidade de carga nesse volume, eu obtenho a carga total que está dentro da superfície gaussiana. É óbvio. Então, a lei de Gauss ela pode ser escrita, né? Se implica que o fluxo de S é de R escalar N de R dA vai ser igual a 1 sobre ε0 integral do volume de S ρ de R dV. Então, olha só, eu digo para vocês, né, vou repetir, a quantidade mais importante para vocês olharem no integral são essas coisas que aparecem aqui, que estão te dizendo onde você vai integrar. Então, do lado esquerdo eu tenho a superfície gaussiana, do lado direito eu tenho o integral no volume delimitado pela superfície gaussiana. Isso aqui é só uma notação, tá? V de S não é função nada, eu poderia colocar aqui só V mesmo, V. Mas você tem que entender que é o V qual é o V? Do S da superfície gaussiana. Então agora você pode aplicar diretamente o teorema da divergência. Né? O teorema da divergência diz, para a gente calcular essa integral aqui, a gente tem que fazer todo esse processo que eu disse. Né? Você tem que pegar o campo elétrico nessa posição da superfície, fazer o produto interno com o vetor N, depois repetir essa operação, cada posição da superfície e somar tudo. O teorema da divergência diz, você pode calcular essa mesma integral de uma forma diferente. O teorema da divergência diz, ó, em vez de pegar o campo elétrico, fazer o produto interno com o vetor N em cada posição e somar, faça o seguinte, pegue o divergente do campo elétrico em cada posição R no volume delimitado por S. Então, o campo elétrico ele existe em toda a região do espaço. Ao invés de você pegar o campo elétrico na superfície, fazer o produto interno com N e somar tudo, eu digo a você, pega o divergente do campo em cada posição dentro desse volume e integre no volume, olha só, no volume delimitado por S. Veja que eu não preciso colocar a bolinha, né? Porque um volume ele já é fechado. Ou vocês conseguem imaginar um volume aberto? Eu não consigo. Então não preciso botar a bolinha. Então o teorema da divergência é isso. Em vez de fazer esse processo trabalhoso,
calcular produto interno, somar tudo aqui. Você pode simplesmente calcular o divergente da função no volume e somar esses valores em todo o volume. Calcula o divergente da função aqui, você vai obter um número, né? O divergente não é uma derivada, basicamente. Calcula ele aqui, calcula aqui nesse ponto, calcula nesse, em todos os pontos dentro do volume e soma todos esses valores. Você vai obter o mesmo resultado. Tá? Muito interessante, né? O teorema da divergência. E aí vocês aprendem o teorema da divergência, provar esse teorema em cálculo, etc. Então a gente consegue trocar essa integral aqui, ó, por essa daqui no volume. E se você agora fizer a igualdade com esse outro termo, você chega nessa equação, que é uma equação muito interessante, porque envolve a integral no mesmo volume. Olha só, integral no mesmo volume. O volume delimitado por S, o volume delimitado por S. Como esse volume é arbitrário, poderia imaginar qualquer tipo de volume, então os integrandos eles têm que ser iguais, porque essas integrais são iguais. Então se você igualar aqui os integrandos, você chega na equação de que o divergente do campo elétrico na posição R é igual à densidade de carga na mesma posição R dividido por ε0. Essa aqui é o que a gente chama de lei de Gauss. Tem vários nomes, mas o mais comum acho que é esse, lei de Gauss na forma diferencial. Ou lei de Gauss na forma local. Né? Então compara essa equação e agora ela é válida ó, em qualquer posição. Veja que nessa equação aqui não está envolvido nenhuma superfície gaussiana. Então você tem no teu sistema um monte de carga criando um campo aí doido. Você pode aplicar essa equação em qualquer posição do teu sistema, da densidade de carga, fora, onde você quiser. Em qualquer ponto do espaço onde existe uma distribuição de campo de carga, o divergente do campo elétrico naquela posição R, tá? Naquela posição R, vou deixar aqui bem explícito, naquela posição R, o divergente do campo elétrico nessa posição R vai ser sempre igual à densidade de carga naquela mesma posição dividido por ε0. Ah, professor, e se eu tiver numa posição em que não tem densidade de carga, tá o vácuo, então o divergente do campo elétrico naquela posição vai ser zero. É isso. É isso. Nada mais, nada menos. Então, se você comparar essa equação com essa que a gente utilizou aqui em cima, você tem duas instâncias da lei de Gauss. Uma que envolve a integração, que é uma lei global, global no sentido que você tem que conhecer o valor do campo em várias posições na superfície para calcular, para trabalhar com ela. E a outra é uma lei de Gauss local, em que você está trabalhando com derivadas. Ó, integral, derivada. Integral global, derivada local. Tá? Basicamente isso. A gente vai trabalhar com essa equação lá na frente, tá? Essa aqui também, no caso mais geral, a gente vai ver isso talvez mais na frente, mas com certeza vocês vão ver isso durante o curso da graduação. No caso mais geral, onde o campo elétrico pode variar tanto no espaço, como que a gente está vendo aqui, como no tempo, e no caso onde a densidade de carga volumétrica, que é esse termo aqui, pode variar também no espaço e do tempo, essa aqui representa nada mais do que uma das equações de Maxwell. Como a gente está no caso eletrostático, não tem nada mudando no tempo aqui, só no espaço, ela ainda não é chamada lei da equação de Maxwell. A equação de Maxwell é mais geral do que isso, tá? Mas ela é uma equação extremamente útil no caso da eletrostática. Tá? Então, qual é o nosso esquema a partir de agora? O que a gente vai fazer, eu vou deixar para ver na próxima aula, a gente vai fazer aplicações da lei de Gauss. Também não é novidade para vocês, vocês já viram aplicações da lei de Gauss em Física 3, mas agora eu vou mostrar para vocês utilizando talvez esse novo conceito que vocês não tinham acostumado, ó, de vetor N, né, perpendicular à superfície, carga total dentro, como é que eu calculo tudo isso. Então talvez ajude até a vocês entenderem melhor algumas coisas que vocês viram em Física 3. Tá? Então eu vou deixar para a próxima aula a gente discutir aplicações da lei de Gauss.